Gente, eu trabalhei boa parte da minha desde os 10 anos, minha família sempre teve comércio. E com comida, lanchonete, restaurante. E eu, desde de menino, ajudava a minha mãe. Comecei ajudando a entregar lanche aqui no centro, nos bancos, nos escritórios e tal. E, enfim, depois fui sendo promovido a garçom, fui até caixa do restaurante. Mas eu me lembro que todo sábado era o dia da faxina, todo sábado. Então, é óbvio que no final de cada dia a gente passava uma vassoura, passava um pano, uma coisa assim, bem por cima, né, superficial, não dava tempo de todo dia fazer aquele faxinão, mas no sábado, depois do almoço, terminava lá 2 horas, fechava, a gente levantava todas as cadeiras, aí pegava a mangueira mesmo, a água, e jogava água em tudo, esfregava, era o dia da arrumação. Você deve fazer isso na sua casa também. A gente procura, óbvio, manter as coisas no lugar, manter as coisas em ordem, mas sempre tem um dia que é o dia da faxina. É o dia de você dar uma geral. E é incrível como muitas vezes a gente tem esse cuidado, essa atenção com coisas que são materiais, com coisas que são físicas, mas muitas vezes a gente não tem esse mesmo cuidado com a nossa vida, que também é uma casa espiritual. E hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: arrume a sua casa. Arrume a sua casa. Você que veio aqui hoje dizendo, nossa, hoje eu quero ouvir uma palavra para descansar, eu quero dizer para você que hoje é dia de faxina. Você escolheu a igreja errada, podia ter ido em outra, hein? Quem sabe, se você vier semana passada, eu preguei um dos tópicos da mensagem, foi descansa no Senhor. Mas hoje não, hoje é dia de nós levantar as cadeiras, hoje é dia de a gente jogar água, pegar o pano, o balde, a mangueira e fazer uma arrumação. Arrume a sua casa. O texto de Isaías, capítulo 38, verso 1, eu quero ler somente a parte B do versículo. Ele diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Eu acho que todo mundo já viveu uma experiência de estar, principalmente quem tem criança em casa, né? Você sabe que um dia eu fui visitar um amigo, e ele é um amigo assim, muito refinado e tal, e eu fui buscá-lo para dar uma carona. A gente ia, na verdade, para uma outra cidade, num congresso de pastores, e ele falou, Aquiles, entra aqui rapidinho. E quando eu entrei na casa dele, ele também tem criança pequena, mais ou menos da idade dos meus, e eu vi aquela bagunça na sala, irmãos, me deu uma felicidade, porque eu falei, meu Deus, não é só comigo que as coisas sempre estão fora do lugar. Vira e mexe, eu preciso chegar para os meus meninos. Ontem mesmo foi dia, eu cheguei, chamei os dois, deles param assim comigo, uma camiseta jogada no sofá, uma cueca não sei aonde, um chinelo não sei aonde, um tênis não sei aonde. Só eu ou mais alguém? Só eu. Não, tem mais uma pessoa. Graças a Deus, ou vocês estão com vergonha, que daí eu me sinto mal, né? Daí eu falei, e aí, gente? E aí? Mas que todo mundo já chegou um momento assim de limite, de chegar e falar, não, chega. Não dá, hoje nós vamos precisar arrumar isso aqui. Passamos dos limites. E eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse que ela tem uma estratégia para arrumar a casa. Ela fala o seguinte, quando está tudo mesmo de ponta cabeça, sabe? A sala desarrumada, sofá, os banheiros, tudo. Eu pego cômodo por cômodo. Então essa é a estratégia que eu acho melhor. Vou lá, entro no quarto, fecho a porta e diz, agora é com você. E daí arruma todos os cômodos, arruma o quarto, e depois de terminar do quarto,
ela vai para o banheiro. E nós vamos usar essa mesma estratégia dessa pessoa hoje e arrumar pelo menos 3 cômodos aqui da nossa casa espiritual que eu separei e que eu tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração. Seguindo esta ordem do profeta Isaías ao rei: põe em ordem a sua casa, arrume a sua casa. Essa palavra ordem nos traz a ideia de prioridade, nos traz a ideia de que as coisas precisam estar no seu devido lugar. E o primeiro cômodo que eu quero hoje arrumar junto com você é a sua relação com Deus. Você pode repetir essa expressão junto comigo? Diga: relação com Deus. Entenda o seguinte: nenhuma área da sua vida, nenhuma área da minha vida é mais importante do que a nossa relação com Deus. Nada. A nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual, ela é prioridade. Prioridade. É interessante que a gente dá muitas vezes atenção à nossa vida física, né? E tem que dar mesmo atenção a ela, tem que cuidar da sua saúde. Você que vai na ginástica, você vai fazer sua caminhada, não tem nada de errado com isso, mas entenda o seguinte: nós somos seres espirituais, que temos uma alma e habitamos num corpo. A nossa essência é a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque um dia isso aqui, vai acabar, mas a nossa vida espiritual continua, ela é eterna. Então, priorizar, colocar em ordem o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, é a melhor coisa a se fazer. E não precisa nem dizer que é justamente nessa área que o diabo vai tentar investir pesado, para tentar nos desorganizar espiritualmente, para tentar nos desestabilizar. É o cômodo em que Satanás vai tentar fazer a maior bagunça possível, trazendo dúvida, trazendo incredulidade, trazendo questionamento, trazendo pragas, investidas, setas terríveis contra a nossa vida espiritual, trazendo relacionamentos que vão afetar a nossa vida espiritual, pensamentos que vão tentar afetar a nossa vida espiritual. Então, a primeira área que a gente deve arrumar na nossa casa é o nosso relacionamento com Deus. É muito triste quando eu vejo como pastor, e eu vou falar não de uma coisa que eu constatei na vida das pessoas, mas que eu constatei na minha própria vida, e eu já vivi muito tempo assim, de gente chateada com Deus, magoada com Deus, de gente com um relacionamento atribulado com Deus. Mais alguém aqui já viveu mal com Deus? Sim. Você sabe do que eu estou falando. De você até vir para a igreja. É como um casamento. O fato de você morar no mesmo teto, dormir na mesma cama, não significa muitas vezes que está tudo certo. Muitas vezes pode ter rusgas na relação. Às vezes você trabalha com a pessoa, você está no mesmo ambiente, mas a coisa não está legal. E muitas vezes eu estava dentro da casa de Deus, e pode se assustar, não tem problema, estava no altar ministrando, mas estava chateado com Deus, não estava em paz com Deus. Existiam sentimentos que eu carregava em relação a Deus que não eram legais. Eu achava que Deus era responsável por algumas coisas que tinham acontecido na minha vida. Eu achava que Deus não devia ter permitido certas coisas que me aconteceram. Então eu tinha uma relação assim, sempre com uma carta na manga. Olha, eu estou aqui, eu estou cantando, viu? Eu estou aqui, mas o Senhor deixa, sabe? Aquela relação ruim. Você vai olhar para a vida para a parábola do filho pródigo, você vai descobrir que aqueles 2 filhos tinham uma péssima relação com o pai, né? Até uma parábola que não é a história de um filho pródigo, mas são os 2 filhos perdidos. Um que saiu e o outro que estava perdido dentro da casa.
Ele continuava na casa, continuava trabalhando, continuava fazendo suas coisas, mas ele não tinha uma boa relação com o pai. Não tinha uma boa relação com o pai. Tanto é que quando o irmão volta, ele diz: eu sempre estive aqui e tal, trabalhando e tal. O pai diz: mas filho, peraí, tudo que eu tenho é teu. Você não desfrutou porque não quis, por outras questões, mas as coisas não são assim. Você não é meu empregado, você é meu filho. E é muito fácil nós entrarmos nesse mecanismo religioso de irmos levando a nossa vida. A gente está na casa de Deus, a gente está fisicamente na casa de Deus, mas muitas vezes o nosso coração está chateado, porque a nossa bênção não chegou, porque o nosso sonho não se realizou, porque as coisas não estão acontecendo dentro do tempo em que a gente achou que elas deveriam acontecer, e a gente não está em paz com Deus. Olha o que Romanos capítulo 5 nos diz. Palavras do apóstolo Paulo, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu vejo muita gente sendo destruída pela culpa, pelo sentimento de inadequação diante de Deus. A pessoa, ela acha que ela nunca está no nível certo, então ela chega para o culto, ela não consegue nem cantar, ela não consegue nem adorar, ela não consegue nem orar. Todas as vezes que ela se ajoelha para orar, é como se ela tivesse uma imagem de um Deus que estava já com o dedo apontado para a cara dela, porque ela vive nesse ringue espiritual. Deus parece que está sempre contra. É óbvio que isso é uma herança que Adão nos trouxe. Você se lembra que quando Adão peca, Deus ia todo dia na viração do dia para o jardim. E quando Adão pecou, o que aconteceu no dia seguinte? Deus foi na viração do dia lá para o jardim, como sempre foi. Porque, não se engane, isso não é uma licença para você pecar, isso é só uma constatação. O meu pecado e o seu pecado não surpreende a Deus. Se você peca, Deus não coloca a mão na cabeça assim e diz: eu não acredito que você fez isso. Agora você estragou tudo. Não, não, a gente não surpreende a Deus. Quando Deus te chamou, Ele já sabia quem você era. Alguém aqui é pego de surpresa com os filhos? Não, a gente, as meninas, crianças, sabe como é que são. E Deus apareceu lá no jardim. Quem mudou a atitude e o comportamento não foi Deus. Quem mudou a atitude e o comportamento foi quem? Foi Adão e Eva, que foram se esconder de Deus, porque o diabo, sempre nas suas investidas de tentação, de pecado, ele vai querer justamente atrapalhar isso, a nossa relação com Deus, a gente se sentir envergonhado, inadequado diante de Deus. Mas existe já uma solução para isso. E qual é a solução? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Adão tentou dar uma tapeada, pegou uma planta lá, botou para esconder sua vergonha, né? Pegou lá uma folha lá, colocou na mulher, porque eles estavam se sentindo, até 2 minutos atrás, antes de comer o fruto, estava todo mundo sem roupa e não tinha problema nenhum. Mas agora não. Minha vergonha foi exposta. O que o pecado faz? Nada mudou em volta. O que mudou foi minha percepção em relação à vida. E daí ele tentou dar uma tapeada lá com uma planta. Mas o que é que Deus fez? Pegou a pele de um animal. Um animal precisou morrer. É óbvio que isso já era um apontamento, uma figura daquilo que viria a acontecer na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. O sangue dele foi derramado. Sabe para quê? Para me cobrir.
para cobrir a minha vergonha, para me tornar justo. É isso que Paulo está falando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz. Como é que eu tenho paz com Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só vai conseguir ter uma boa relação com Deus, você só vai conseguir arrumar essa área na sua vida, esse cômodo espiritual na sua vida, por meio de Jesus Cristo. Você não vai conseguir pelo seu desempenho, você não vai conseguir por suas promessas de melhoria e tal, você não vai conseguir através da religião, mas através de Cristo Jesus, aceitando o sacrifício de Cristo Jesus, você vai poder ter paz com Deus. Eu dei um exemplo quinta-feira aqui, falando sobre uma outra questão, mas eu não sei se você já deveu para alguém e teve que se encontrar com a pessoa. Sei lá, você estava devendo para uma pessoa, às vezes não é nem financeiramente, mas você falou uma bobagem, e daí você ia ter que encontrar a pessoa no outro dia, ou você está na rua, ou você está no shopping, e daí você vê a pessoa vindo. Como é que você se sente? Envergonhado, né? Envergonhado. E muita gente se sente assim em relação a Deus. Sempre que entra por aquela porta, já entra envergonhado. Dobra o joelho para orar, já... Ih, vou tomar dura. Abre a Bíblia para ler. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo te tornou justo. Justo. Hebreus diz que a gente pode entrar na sala do trono, sabe como? Com ousadia, com intrepidez. Você pode entrar na presença de Deus olhando nos olhos dele, porque Cristo Jesus te justificou. Isso é uma bênção, gente. Estou livre da culpa, estou livre da condenação. Se o diabo quiser jogar o meu passado, falar na minha orelha, ele vai falar sozinho, porque eu não vou dar atenção para uma dívida que já foi paga. Vira e mexe, um amigo me fala o seguinte: a NET me mandou um boleto lá, mas de uma dívida que eu não tinha. Você já recebeu uma carta dessa da NET? Não? A NET gosta de mandar essas cartas para a gente. Manda o boleto e fala: mas eu já paguei isso aqui, eu já fiz isso. E daí você precisa ir lá e comprovar que é uma dívida que já foi paga. O diabo, ele é expert em te mandar boletos que já foram pagos. Você pode ter paz com Deus, porque a dívida foi paga na cruz do Calvário. Agora, você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse dessa verdade, e daí sim, você terá paz com Deus. Não é o meu desempenho, não é o seu desempenho. Muita gente quer fundamentar a sua relação com Deus no desempenho. O que é o desempenho? Se eu orar, Deus vai ficar feliz comigo. Se eu ler a Bíblia, Deus vai ficar feliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não lê a Bíblia para Deus. Deus conhece a Bíblia. Sabia disso, não? Sabia aquele... Tem gente que acha assim, sabe? Eu estou lendo a Bíblia, daí Deus vai ficando mais forte. Não. Ele conhece a Bíblia. Se você orar, você não ora. Você lê a Bíblia para você. Eu leio a Bíblia para mim, para me alimentar. Eu oro, eu jejuo, essas coisas são para mim, para me fortalecer, para me ajudar. Deus já está bem resolvido consigo mesmo, mas Ele nos dá a oportunidade de ter uma relação maravilhosa, e essa relação é através de Jesus Cristo. É por isso que o mesmo Jesus disse, lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senão por mim. Não existe outro intermediário, somente Jesus. Como é que a gente arruma esse cômodo da nossa relação com Deus? Através de Jesus. Aceitar o que já foi feito.
Segundo cômodo que a gente vai arrumar hoje. Fala assim comigo, diga assim: hoje é dia de faxina. Hoje é dia de faxina, hoje é dia de faxina. Então, arrume sua relação com Deus aí, através da fé em Jesus. O segundo cômodo é um cômodo complicado, viu, gente? E é um cômodo que depende outras áreas importantes da sua vida. Se você não arrumar isso aqui, vai prejudicar todas as outras áreas. E normalmente esse cômodo, ele é tratado como o quartinho da nossa bagunça. Aquele que a gente deixa lá bem escondidinho. Mas eu estou falando da sua relação consigo mesmo. A sua relação consigo mesmo. Primeiro a gente tratou da nossa relação com Deus. Mas agora eu quero falar da nossa relação com a gente mesmo. Porque você pode fugir dos outros, mas você não consegue fugir de você mesmo, né? No fim do dia, você vai estar junto com você, aonde você estiver. Para onde você for, você vai estar também. E não ter uma boa relação consigo, não ter uma boa autoestima, não ter uma boa identidade, não ter um senso de valor pessoal, não gostar de si, é extremamente perigoso para a sua vida e para a sua jornada. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando do seu discurso, eu não estou falando do que aparenta, eu estou falando do que de fato é. Porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás de uma máscara de que se amam, de que está tudo certo, de que eu estou super bem resolvido, mas na verdade isso é só uma máscara para esconder uma autoestima terrível. Muita gente se sente, a grande verdade é um lixo. São as maiores críticas de si mesmo. Não se aceitam, por exemplo, fisicamente. Tem gente que tem um ódio mortal. Não aceitam seu cabelo ou a falta dele. Não aceitam a orelha, não aceitam seu manequim. Não, porque minha irmã usa, sei lá, qual que é um manequim bom para mulher aí? 38, 40? É isso aí mesmo? 38, e daí você usa 48, sei lá. É muito? Não sei. Eu já usei calça 54, então eu vou falar uma até mais baixa do que eu, para você se sentir bem. E daí você se sente sempre inadequada, fisicamente. Nossa, meu isso, meu aquilo, meu dente, minha orelha, minha cintura, meu culote, meu pé, minha unha. E às vezes isso pode parecer cômico, mas existem pessoas sofrendo por causa disso. Não aceitam o seu temperamento, não se aceitam. Eu queria ser mais calma. Eu já sofri muito com isso, porque eu comecei a pregar, eu sempre fui espivitado. Agora eu estou com quase 40 anos, você imagina quando eu pregava com 17, como é que eu era? Eu era impossível. E daí eu era muito criticado, obviamente. As pessoas falavam: não, você precisa ter mais postura, compostura. E daí eu botava terno, botava gravata e tentava falar com a voz mais mansa, porque eu não aceitava o meu jeito. Eu achava que daquele jeito não ia rolar, existia alguma coisa de errado comigo. Eu achava assim: Deus me fez, mas quando foi para botar um temperamento em mim, Ele chamou o diabo para fazer. Ele falou: agora essa parte aqui dele você cuida. E quantas vezes a gente leva a nossa vida assim? Não gostando de si, não gostando da nossa história, não gostando da nossa família, sempre aquilo que é dos outros é melhor, é mais bonito, é mais interessante. E quando a gente abre esse cômodo para Satanás, a gente está abrindo a porta da nossa vida para destruição. E gente, a maior parte dos problemas que são gerados na humanidade são gerados por pessoas que não estão bem consigo mesmo. Não estão bem. Tem uma máxima de um pastor amigo meu, eu sei que não é legal falar isso no altar,
Mas eu vou falar, não tem problema. Ele diz o seguinte: gente feliz não enche o saco. Não está na Bíblia isso não, viu? É um amigo meu que falou. De repente você sai aí, alguém pergunta: o que é que foi pregado hoje? Aquele texto de, acho que é Provérbios, gente feliz não enche o saco. Eu ia falar: que igreja é essa? Não está na Bíblia, mas é verdade. Você nunca vai ver uma pessoa que está bem, criticando, acusando, apontando o dedo. Não. Quem está bem, está nem aí para os outros. E eu abro um parênteses mais uma vez para dizer que muitas vezes eu sofri, porque eu sempre fui muito crítico. E um momento da minha vida onde eu era muito crítico, sempre eu tinha uma opinião para tudo. Opinião para um pregador, uma opinião para uma igreja, uma opinião para uma pessoa, uma opinião para uma família, uma opinião para um pai, uma opinião para tudo. Sabe quando isso acontecia? Quando eu não estava bem. Quando eu não estava bem. Então, é uma forma até de você transferir, porque é mais fácil arrumar a vida dos outros do que arrumar a sua vida, sim ou não? Você já viu gente que quer arrumar a vida de todo mundo? E a vida dele está como? De ponta cabeça. Então é mais fácil, porque daí eu tiro a atenção da minha vida. Eu estou com a minha família destruída, eu estou com isso, eu estou com aquilo, minha vida espiritual está destruída. Eu lembro que nós tivemos, lá atrás, na igreja, lá atrás, estou falando de 20 anos para trás, uma casa de recuperação. Existiam alguns obreiros que ajudavam lá para ajudar a libertar os meninos. Que chegava lá, alcoólatra, tudo viciado os obreiros, tudo, todos caíram, tudo, acharam em boca de fumo, tudo destruído. Mas em vez de eu me recuperar, o que eu faço? Não, eu vou ajudar a salvar a humanidade. Assim eu finjo que está tudo bem comigo. Mas não dá, não dá, não dá. Você leva um tempo, você tapeia um tempo, mas o tempo vai revelar as tuas sementes. Quem sabe do que eu estou dizendo? O tempo vai revelar as minhas sementes. E tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo ele faz um check-up da sua vida, uma autoavaliação. É como se Paulo fosse para frente do espelho, olhasse e fizesse um diagnóstico, um balanço de como ele está. E eu vou falar uma coisa para você, e o diagnóstico não foi muito legal não. No final, ele chegou à conclusão que ele não estava do jeito que deveria estar. Ele olhou e falou: tá legal ainda não. Já se sentiu assim? Não. Daí você deve estar se perguntando: mas e daí? O que Paulo fez? Ficou frustrado? Ficou chateado? Ficou se culpando? Ficou ficou acusando os outros? Como é que ele conseguiu lidar com isso? Ou se acomodou? Porque tem gente que tem uma área da vida que precisa arrumar, ela diz: eu sou assim mesmo, sabe? Aquela coisa, minha família é tudo assim mesmo, a gente é tudo sem educação mesmo, a gente é tudo. Eu acho que quando você faz uma avaliação pessoal e você detecta que algo não está legal, não é para te gerar perturbação, no sentido de você se sentir um lixo, e nem acomodação, no sentido de você falar: eu sou assim mesmo, mas deve gerar comprometimento, no sentido de você melhorar. Olha o que Filipenses capítulo 3 nos diz. Se você quiser abrir aí, eu vou ler na NVI, Filipenses 3, a partir do 12. Leia o texto nessa ótica, nessa perspectiva que eu falei. Paulo está fazendo uma avaliação pessoal, está arrumando esse cômodo da sua vida. Porque a gente normalmente tem a tendência de olhar para os homens de Deus na Bíblia e achar que, não, eles eram assim, super-heróis. Não eram. Era gente como a gente, com problema, com dificuldade, unha encravada, acordava às vezes mal-humorado, tinha suas frustrações, tinha seus problemas pessoais.
Filipenses 3, a partir do 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Já começa assim falando, não consegui tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha a percepção que Paulo tem diante de uma meta, diante de um objetivo que ele tem. Ele diz: eu não penso que eu cheguei lá, eu não penso que estou no lugar que deveria. Paulo continua: mas uma coisa faço. E o que é que ele faz agora? Quando você tem essa percepção de que você não é a pessoa que deveria ser, o que é que você faz? Chora, reclama, se frustra, ou joga os pontos e se acomoda. Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus o esclarecerá. E a última frase do verso 16, ele termina falando assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu não estou onde eu gostaria, mas eu estou feliz por estar a caminho. Eu não estou onde gostaria de estar. E olha, eu não estou nem muito menos onde Deus gostaria que eu estivesse. Eu estou longe, eu não estou no lugar ideal, mas eu não estou mais aonde eu estive um dia. Eu olho para trás e a melhor coisa que eu faço é me esquecer daquilo que passou, porque eu já estive arrebentado. Eu tenho algumas marcas? Tenho algumas cicatrizes? Tenho algumas feridas? Tenho, mas cada uma delas é só um sinal de que tudo foi superado e vencido. Tem algumas dores, de vez em quando eu dou uma mancada, porque eu sinto umas fisgadas e tal. Tem algumas áreas que ainda precisam de fisioterapia, de melhora. Tem. Mas eu já estive morto nos meus delitos e pecados, e o Senhor Jesus me levantou. Irmãos, nem sempre a caminhada vai ser... O salmista falou: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Muitas vezes você vai andar semeando e é debaixo de lágrima mesmo, mas nada pode barrar o seu progresso, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então a palavra que eu quero deixar para você, no sentido de arrumar a sua vida pessoal, a sua relação consigo mesmo, é comprometimento. Se a chave para a gente melhorar a nossa relação com Deus é Jesus, a chave para a gente melhorar a nossa relação pessoal, a nossa relação com a gente mesmo, é comprometimento. Uma coisa eu faço. Eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Deixa eu falar uma coisa para você: nem todas as áreas da sua vida vão estar legal, e está tudo bem, e bora, segue o jogo. Sabe, hoje, eu conversava com a Dani essa semana, e eu disse para a Dani o seguinte: Dani, se eu tivesse hoje 16, 17 anos, e fosse escolher uma profissão para ganhar dinheiro, eu ia ser psicólogo, viu, Cássia? Ou psiquiatra. Os resultados já estão aí, hoje. Mas daqui 15 anos, daqui 20 anos, essa geração que passa 8 horas
numa rede social, olhando a vida dos outros, vai estar destruída emocionalmente. Destruída. Sabe por quê? Porque numa rede social a vida dos outros é sempre melhor. Sempre melhor. Ou você nunca olhou para uma rede social e falou, minha vida é uma porcaria. minha vida é um fracasso. Eu não estou valendo nada. Eu não estou valendo nada. Olha, fulano, tá bem, olha o restaurante que ele foi, ou a viagem que ele fez, ou o corpo que ela tem, ou a família feliz que ele tem, ou isso, ou aquilo, e isso vai gerando no coração, na alma, aquele sentimento, minha vida não presta, eu não sou feliz. Mas uma coisa é o que é mostrado, outra coisa é o que é. E eu não estou dizendo com isso que é para você começar a mostrar derrota também. Nenhuma coisa nem outra. Gente, hoje está uma luta e tal. Aqui, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que essa constante comparação, ela é destruidora para a nossa autoestima. É destruidora. Você assiste um filme, porque, gente, e não é só mídia social. Você vê um filme, você vê uma novela, você vê aqueles casais loucos de amor, você pensa o que do seu casamento? Não precisa responder não, se seu marido estiver aí do lado, ou sua esposa estiver do lado. Você fala, cara, o casamento é porque é aquele amor avassalador, aquele coração que palpita, aquela pegação, aquela... E você fala, meu Deus do céu. Acordar já? Dureza, hein? Fazer café não, mulher? Vou não. Vou ficar mais na cama aí. Levanta, pançudo. Vai, segue seu caminho. Dá não, gente. Então, tenha comprometimento pessoal. Pessoal. Rompa com qualquer tipo, com qualquer nível de comparação. Eu falo com propriedade para você. Porque eu já atendi, não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 e nem 20 pessoas que, se você olhar a rede social dela, está maravilhosa, está linda, está todo mundo feliz, está tudo certo. Eu me lembro uma vez, eu conversei com um pastor amigo, e fazia tempo que eu não conversava com ele, e sempre eu vendo, acompanhando meio de longe, né? Eu estava em outra cidade, as fotos, falei, nossa, que legal, o cara tá bem, vi que ele tinha viajado, sim, família bem, não sei o quê. Aí quando eu vi ele, já cheguei e falei, e aí, meu, como é que você tá e tal? Ele falou, cara, destruído. Eu falei, meu Deus do céu. Mas será que entraram no Facebook dele e algum hacker? Porque uma coisa é o que é mostrado, outra coisa é o que é. E você se sentir mal por aquilo que você vê, se comparando, é um caminho de destruição. Então é o seguinte, larga os outros para lá, cada um vive sua vida, deixa os outros fazer a corrida deles, e siga você a sua corrida, comprometido em sempre melhorar. Sempre melhorar. Você não vai ter o temperamento da sua irmã, que é tranquila. Por exemplo, gente, vou falar aqui para as mulheres, tem mulher que 7 horas da manhã, já fez exercício físico, já tomou banho, já fez café da manhã, já está maquiada e levou os filhos para a escola. E tem mulher que às 8 está precisando um guindaste e ainda buscar ela lá. E ela não vai fazer exercício físico. E daí você, moça, como é que você se sente? Fala, meu Deus, Solange Frazão, uma hora dessa já está... É por isso que ela está com a barriga negativa e eu estou com essa pança minha aqui. Deixa eu falar, está tudo certo com essa pança, desencana. Desencana. Eu não estou falando para você ser uma relaxada, você ser um relaxado. Estou dizendo para você não viver se comparando com os outros. Que isso só, sabe por quê? Sabe o que vai acontecer com esse cômodo da sua vida? Você vai desistir dele, você vai tratar ele como um quarto da bagunça. Igual Roberto Carlos dizendo... Esse caso não tem solução. Então você vai deixar, você vai se abandonar, não se comprometa. Isso, cara, eu tentei algumas vezes, não deu certo,
eu tive algumas investidas nessa área, não deu certo, tentei arrumar isso, não deu certo. Vou fazer o seguinte, eu vou me esquecer do que ficou para trás, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. Daí você melhora, vai ajeitando uma área ou outra. Existem coisas, gente, que são traços da nossa personalidade. É o seu biotipo, é a sua... Se aceita e segue em frente, de mãos dadas com Deus. E em último lugar, o terceiro e último cômodo é sua relação com o próximo. Primeiro é sua relação com Deus, segundo sua relação consigo mesmo, e terceiro sua relação com o próximo. A relação com o próximo, que é a área onde normalmente a gente mais reclama, as pessoas isso, minha cunhada aquilo, minha sogra aquilo outro, minha nora não sei o que lá, meu marido não sei o que, meu patrão, meu funcionário, o ser humano, a humanidade não presta, que é a área onde a gente tem nossos maiores embates, está por último aqui, propositalmente. Sabe por quê, gente? Porque se a gente estiver bem com Deus e bem com a gente mesmo, a nossa relação interpessoal a gente vai tirar de letra. Como eu disse, quem está feliz, não está nem aí para encher a paciência dos outros. Uma vez uma pessoa aqui da igreja tirou um print de um pastor na cidade, falou mal de mim, escreveu, falou mal da igreja aqui, não escreveu o nome, nada, mas era. E daí... A pessoa tirou print criticando, porque ele tinha ido na frente de uma praça. Era aqui, eu não sou besta. E daí a pessoa tirou print e me mandou. E esse cara não me conhece, eu não o conheço, assim, pessoalmente e tal. E daí, a pessoa falando, e aí? Porque o irmão da igreja foi lá defender a igreja, escreveu textão, e chamou o cara no privado, e desceu a lenha. E daí ele me mandou, tipo, aí eu olhei, daí eu entrei na rede social dele, e eu olhei a igreja que ele pastoreia, quantos anos ele está lá, como é que a coisa está, e eu falei, é por isso, fazendo jantar para pagar a troca de lâmpada, ele está mal. Quando a gente está mal, a gente ataca. Quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente mira no outro. Então, quando você se resolve, quando você resolve sua história, sua relação interpessoal melhora. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 18. Se possível, eu sou apaixonado por esse texto. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós. No que tiver ao seu alcance, no que for possível você fazer, tenha paz com todos os homens. Então, viver uma vida assim de, tô nem aí, tal, eu falo mesmo, não é essa a postura ideal. No que tiver ao seu alcance, para ter paz com o próximo, para ter paz com o seu irmão, tenha. Você vai ler todo o Novo Testamento, existe dezenas de mandamentos que são mandamentos mútuos, são mandamentos que trazem a seguinte expressão: uns aos outros. Já reparou nisso ou não? Então, amai-vos uns aos outros, não julgueis uns aos outros, não devorais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Mas assim, dezenas e dezenas de mandamentos bíblicos falando sobre a importância de reciprocidade, de ter uma vida boa, em comunhão, em união. E muitas vezes a gente vai levando a nossa vida com rusgas, com problemas, com ataques, com feridas, como eu disse, você está devendo para alguém, às vezes é até uma dívida emocional.
Antes de você ir num ambiente, você precisa perguntar, quem vai? Porque dependendo quem for, você não vai. Vai falar quem foi convidado, quem vai estar lá, quem isso. Porque senão você não vai dar as caras. Viver bem com o próximo é fundamental. E gente, só tem uma solução para isso. Nós falamos que a solução para a gente arrumar a nossa relação com Deus é Jesus. A solução para a gente arrumar a nossa relação pessoal é comprometimento pessoal. Fala, cara, uma coisa eu faço, eu vou avançar. Eu não estou onde eu queria, mas eu vou avançar. E a solução para os nossos embates interpessoais é o perdão. Não tem outra coisa. Vou querer inventar a roda aqui, falar sobre uma nova coisa que precisa ser. Não. É o perdão. Eu costumo dizer que um relacionamento dura enquanto durar a disposição em perdoar. Eu vou fazer no próximo mês de abril 18 anos de casado. 18 anos de casado. Se eu vou ter mais 18 anos ou não, vai depender da minha disposição e da disposição da minha esposa em perdoar. Quando acabar essa disposição, quando acabar essa predisposição em um errou, falou que não, o que eu não gostaria, não falou o que eu gostaria, enfim, eu perdoo. Mas às vezes a gente quer lutar por razão, né? Eu já atendi dezenas e dezenas de casais, e enquanto o embate girou em torno de quem estava com a razão, a solução nunca veio. Mas quando os dois entenderam que eles estavam no mesmo barco, porque o problema do casamento é esse, né? É quando você trata o outro como diferente. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: os dois serão uma só carne. Então, na minha relação, eu não me vejo diferente da minha esposa. Se não der certo para mim, não deu certo para ela. Se não der certo para ela, não deu certo para mim. Ah, mas eu estou com razão. E ela está frustrada, triste. Ah, que coisa maravilhosa, né? Vou dormir com razão. Você é tonto, só isso que você é. Não, eu falo mesmo. Fala, vai continuar falando infeliz. Podia ficar calada e feliz. Não, eu não levo desaforo. Vai continuar não levando desaforo, infeliz, amargurada, frustrada, frustrado, dormindo no sofá. E é possível que termine sozinho ou sozinha, porque está lutando por razão. Quando na verdade a gente precisa entender que estamos no mesmo barco. E é só o perdão que vai nos fazer remar para o mesmo lugar, gente. Então arrume a relação com o próximo, seja esposa, seja marido, seja namorado, noivo, amigo, pai, mãe. Isso vai afetar a sua vida. Não é um tipo de cômodo que dá para você tratar como o quartinho da bagunça. Ô gente, eu sou pastor já há muitos anos. Tem gente que é difícil de lidar. Difícil. Eu já fui pastor de música, de louvor, muito tempo. Cristo Jesus, tinha dia que eu voltava para casa, eu falava para Dani, isso é uma igreja ou é um hospício? Esse povo quer me internar, eles querem me deixar louco, porque ficava brigando, porque o volume, não sei o quê, porque... Eu lembro, isso ficou muito marcado para mim, porque tinha meses que eram 5 domingos no final de semana, e daí alguém ia precisar cantar 3 e o outro ia precisar cantar 2. Isso era um problema. E daí, por que fulano canta na ceia e eu não? E porque Beltrano toca, eu falava, meu Deus do céu. No que depender de vós, tende paz com todos
os homens. E deixa eu dizer algo para você, e algumas pessoas, para você ter paz, você vai precisar fingir de besta. Só o português bem claro, você vai ter que relevar, você vai ter que passar por cima, você vai ter que fingir de tonto. Você lembra de um texto de Davi, quando os inimigos foram se levantar contra ele, ele caiu no chão e começou a babar, fingindo de louco? Eu estou lendo a história de Davi esse mês de setembro, li essa semana. Davi está na terra dos inimigos, e não podia matar um louco, porque você era amaldiçoado, ia dar problema. Como é que você vai matar um doidinho? E daí Davi está lá, Davi era um guerreiro, só que ele estava lá sozinho, na terra dos adversários. Daí todo mundo, ele caiu lá na porta da cidade, começou a espumar a barba e tal. Aí os caras, tira esse doido daqui. Preservou a vida dele. E às vezes, para sua vida ser preservada, para o seu emocional ser preservado, para a sua carreira ser preservada nessa empresa, para o seu ministério ser preservado, você vai ter que estar uma de doido. Finge que não está acontecendo nada e segue o baile. Porque se você tentar parar para ficar, tem gente que não quer mudar. Quem sabe do que eu estou falando? Tem gente que não quer. E não é que não quer, não vai! E ser médico de uma pessoa assim, é a pior coisa que você pode fazer. Imagina você chega lá e fala para o cara, cara, você precisa fazer isso, você tem que tomar esse remédio. Daí ele, tá bom, doutor. Aí volta depois de 3 meses, tomou? Doutor, eu não consigo engolir. Eu tenho um amigo assim, toda vez que é para tomar um negócio, o cara, ele fala, isso aí para mim é, não pode falar aqui, porque dá processo. Toma isso aí, toma, eu tomo sem água. Mas eu não consigo, é que o remédio eu me sinto, dá efeito colateral. Dá mesmo. Então, ser médico de uma pessoa que não quer melhorar é frustrante. É por isso que Jesus sempre perguntava para as pessoas, você quer melhorar ou não? Quer ficar bom? Quer ser curado? Quer ser curada? Então, no que depender de você, que tiver ao seu alcance, para viver em paz, para viver em paz. Por exemplo, gente, tem mulheres, não é o caso das irmãs aqui, que são tudo uma bênção. Tem uma mulher em Provérbios que a Bíblia compara com goteira. Já leu esse versículo ou não? Você sabe o que é uma goteira, né? Fica martelando. E tem homem, e é engraçado que quando é o inverso, parece que é pior. É pior, parece que eles vêm com porção dobrada. Homem quando é goteira também. É o seguinte, se você quiser viver bem com esse homem ou com essa mulher, releva. Coloca protetor auricular. Cara, multa, entendeu? Ô amor, eu estava em espírito de oração aqui. Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo, vai divorciar, e pensão é caro, e dá até cadeia, é horrível. Não vale a pena. No que tiver ao seu alcance, tenha paz com todos os homens. 2 razões para você perdoar. A primeira delas é porque Deus manda. Isso já deveria ser suficiente. É porque é mandamento bíblico. Não está perguntando se você quer, se você está com vontade, está disposto para isso. Muitas vezes a gente fala isso, eu não estou pronto. Ô gente, quando o médico chegou para mim e falou, você tem que fazer quimioterapia, senão você vai morrer, eu também não estava pronto. Eu falei, faz logo, porque eu não quero morrer. E angústia, ressentimento, mata. Então perdoa logo, porque Deus está mandando. E a segunda razão é porque vai fazer bem para você. Para você. Se alimentar de ressentimento, de veneno, não vai matar o seu ofensor, vai matar o ofendido. Vai matar o ofendido. Eu quero terminar, a gente já vai encerrar. Eu não vou ler o texto que eu separei, mas em Mateus 22, Jesus conversou com o intérprete da lei e o camarada perguntou qual era o maior de todos os mandamentos. Você se lembra da resposta de Jesus? Ame a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, tua alma e teu entendimento.
e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia toda se resume nesses 3 níveis de relação. Relação com Deus, estar em paz com Deus, amar a Deus, viver bem com Deus. Quem te feriu não foi Deus, foi as pessoas, as circunstâncias. Se acerte com Deus através de Cristo. Segundo lugar, relação pessoal, porque ame o seu próximo como? Assim mesmo, só pode amar o outro quem? Quem se ama. E o terceiro nível é esse, relação vertical, né? Horizontal, perdão. Relação interpessoal. Tá certo? Que em nome de Jesus essa faxina possa melhorar e abençoar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu sei que às vezes é incômodo, né? Precisa de disposição para fazer faxina, né? Não é uma coisa assim que você fica feliz. Nossa, hoje é dia de faxina. Não, é uma coisa que normalmente a gente fala, dá dor nas costas, dá incômodo, mas é necessário.